palavra do Senhor. Primeiro milagre de Jesus, e eu creio muito que é um texto que pode nos ensinar nessa noite. Não é o texto que eu vou pregar, mas a Bíblia diz logo antes em Lucas, no capítulo 24, que existiam 2 discípulos que viram Jesus sendo crucificado, viram Jesus sendo açoitado e estavam caminhando num caminho chamado Emaús. A Bíblia fala que aqueles homens começaram a conversar, 2 discípulos começaram a conversar com Jesus pelo caminho, e então Jesus chega na casa deles, eles conversam, eles comem, eles partilham do pão, mas eles não perceberam que aqueles que estavam com eles era o próprio Cristo, era o próprio Jesus. E a Bíblia nos diz em Lucas 24:32 que eles perguntaram um ao outro dizendo: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Eles caminhavam com Jesus, mas não perceberam que Jesus estava com eles. É um grande perigo quando a gente continua caminhando no caminho, mas não percebe que o próprio Cristo está conosco. Um grande perigo para todos nós de não priorizar a presença de Jesus em nossas casas. Ocuparmos a nossa mente com coisas que nos fazem perder o foco, nos fazem ficarmos desatentos e por vezes não percebemos que Ele está dentro de nós. O mundo com esse ativismo tem proporcionado para nós momentos e fugas que nos fazem, irmãos, laços, que nos fazem nos perder desse Cristo que está caminhando conosco. Muitas vozes tentam nos desvirtuar e fazer com que a gente perca o foco e por muitas vezes não percebemos que nós estamos deixando Jesus de lado. Esse texto aqui fala que Jesus tinha algo muito específico com a família. Jesus tinha algo muito claro e um propósito claro para a família. Caminhar com a família, transformar a família, ensinar a família. O que trazia o meu coração, uma reflexão, era que por muitas vezes, talvez, eu e você não estamos percebendo esse fator chamado Jesus atuando na família. Jesus poderia ter começado o seu ministério fazendo vários milagres. Ele poderia ter começado multiplicando os pães, ele poderia ter começado curando enfermos, ele poderia ter começado libertando as pessoas ou até ressuscitando as pessoas. Mas ele escolheu começar o seu ministério de milagres dentro de uma família, dentro de um casamento. Isso nos diz que ele tinha algo claro para tratar com famílias. Nós estamos durante todo esse mês de maio ouvindo palavras voltadas para as famílias, casamentos e relacionamentos, porque existe uma necessidade e um propósito do Senhor em tocar e em falar com a família. Jesus visitou muitas casas, ele foi na casa de Zaqueu e naquela casa ele leva a salvação. Jesus tinha tanta importância com a família, que ele também foi à família de Lázaro, que estava morto, ele chega lá e leva a vida. Ele visita a família de Simão Pedro, seu discípulo, e naquela casa ele leva a cura para a sua sogra. O Senhor Jesus, ele visita Jairo e também leva o milagre. Jesus sempre esteve interessado com a família. E aqui nesse texto ele chega em uma cidade chamada Caná da Galileia, que ficava de 10 a 12 quilômetros de Nazaré. Jesus começa então o seu ministério neste momento fazendo os seus sinais em um casamento. João relata que eram sinais, maravilhas, e se você for ler no grego essa palavra milagres, maravilhas, tinha um significado que era seimion, que significava sinais. João faz questão de registrar 7 milagres, dizendo que eles eram sinais. Os milagres não eram o fim em si mesmo, eles apontavam para algo maior e melhor, apontava para Cristo, apontava para a glória de Deus. A grande questão é que muitas igrejas hoje acham que o milagre é o fim em si mesmo, e desde a palavra de Deus, o Senhor sempre nos ensinou que eles eram sinais, eles acompanhariam a igreja, eles não seriam o principal da igreja, mas eles acompanhariam, eles levariam as pessoas para outro sentido, entendendo que Jesus, ele é o Senhor e para que tudo aconteça é para a glória dele. Sinais. E Jesus faz um dos seus sinais nesta festa. Uma festa que naquela época costumava durar uma semana. Durava mais que um dia.
Uma festa onde os próprios anfitriões eram obrigados, era costumeiro prover alimento, prover bebida para os convidados que vinham de diversas localidades. E eu ficava pensando, você imagina se nós, no tempo de hoje, a gente começa a fazer casamento que dura 7 dias. Você imagina o custo, irmão? Então agradeça que você nasceu nessa geração e não naquela do passado, porque era 7 dias bancando comida, 7 dias bancando bebida para as pessoas, e vinham as pessoas de diversas partes, e a hospitalidade era algo sagrado para o povo. Receber as pessoas em casa era algo, era de grande respeito, e a falta de algum alimento ou de alguma bebida era um motivo de constrangimento e humilhação para as famílias. E aqui nós estamos diante de um texto onde eles servem uma bebida que é o vinho. O vinho fazia parte da cultura hebraica, ele significava, nesse contexto, alegria. Sempre o vinho é citado aqui nesse contexto como alegria. E um momento esse vinho acaba. Isso era algo inimaginável naquela época. As famílias teriam que ter condições de receber as pessoas, mas também cuidar, prover durante todos os 7 dias. Não se sabe em qual dia terminou o vinho, não se sabe se Jesus estava lá desde o começo, mas a Bíblia relata que esse vinho acaba. Então essa família, a partir deste momento, quando o vinho acaba, ela muda de figura. Naquele contexto, o propósito principal era ver o noivo e a noiva, mas agora quem destaca é um convidado. E é sobre esse convidado desta festa que eu quero conversar e refletir com os irmãos nessa noite, que era Jesus. Jesus nos ensina algumas verdades preciosas para nós nesse texto, irmãos, e eu creio que virá de encontro ao nosso coração sobre a sua vida e o contexto familiar que você vive hoje. O primeiro propósito, a primeira verdade que ele me ensina, esse fator Jesus, é que ele estava presente naquele casamento. Parece óbvio isso. O versículo 2 fala que Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Talvez por ser algum familiar, talvez por ser alguém muito próximo. A Bíblia fala que Maria, sua mãe, foi convidada, Jesus e seus discípulos também foram convidados. E eles chegaram lá, e esse era um ponto crucial para mudar a história daquele casamento. Jesus estava lá. Não se sabe quem eram muitos dos outros convidados, mas a Bíblia relata que Jesus estava lá. Eu me lembro quando a gente se casou, uma das coisas que eu mais odiava fazer no período que a gente estava organizando o casamento, irmãos, era a lista de convidados. É uma tragédia, porque você quer fazer uma festa, não tem como chamar todo mundo. Aí você começa a ver, vem fulano, mas esse aqui não pode faltar. Pelo amor de Deus, como é que vai faltar? Esse não tem como. E aí daqui a pouco você vê que o dinheiro não vai dar. Aí você tem que começar a riscar um nome aqui, aí risca outro. Mas vou ter que riscar esse? Vai ter que riscar. É uma tragédia você ter que fazer uma festa e daqui a pouco você não vai conseguir levar todo mundo que você quer. Mas aqui, irmãos, o que eu quero dizer é que Jesus não ficou fora da lista daquele casal. Jesus foi convidado, chegou o convite lá na casa dele e ele falou, eu vou a essa festa. O que eu ficava perguntando é, será que Jesus não tem sido riscado das nossas listas de prioridades? Porque à medida que você vê que você não tem tanto relacionamento com alguém, você fala, esse aqui não dá para ir. Tem gente que está mais perto, tem gente que eu conheço há mais tempo, tem gente que faz parte da minha história, esse vai para o meu casamento, esse vai para a minha festa. Jesus foi para aquela festa. O grande problema que eu fico perguntando hoje é, será que Jesus não se tornou algo secundário nas famílias e a gente não está arriscando ele das nossas listas? Mas como que eu sei isso? Pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes, elas irão demonstrar o grau de importância que nós damos para Jesus. Se Ele de fato está dentro da nossa lista, porque só vai estar aquele que tem prioridade e intimidade. Se eu não tenho prioridade, se Ele não é a minha prioridade, e se eu não tenho intimidade com Ele o bastante para poder chamar de amigo, Ele não está dentro das nossas casas. É um perigo para todos nós se Jesus não entrar na nossa casa. E eu ficava pensando o que poderia ter acontecido com aquela família se Jesus não estivesse lá.
Eles tinham que cuidar das pessoas. Você imagina, o vinho acabou e todo mundo ia começar a falar: como que pode essa família chamar a gente e não tem como sustentar? Como que pode essa família passar por essa vergonha, esse constrangimento? Mas Jesus estava lá e a história seria mudada porque Ele estava lá. A grande questão é, irmãos, onde Jesus está, algo é transformado. Mas se nós não atentarmos para isso, Jesus continuará do lado de fora, talvez tentando entrar, talvez tentando ser convidado, e a gente dizendo: eu estou ocupado, eu não tenho tanta intimidade para te chamar para minha casa, para o meu relacionamento, e as nossas atitudes estão nos denunciando isso. Mas aquela família convidou Jesus. Jesus não pode ficar de fora da nossa festa, porque se Jesus não estivesse lá, o sofrimento ia chegar, a dor ia chegar, a tristeza ia chegar, a vergonha ia tomar o coração daquele povo, a humilhação ia ser pública. Mas nós entendemos aqui, Jesus e os seus discípulos foram ao casamento. Meu irmão, a maior necessidade dos nossos dias hoje é a presença de Jesus nas nossas casas. Onde você lê casamento aqui, entenda família. Se você passar a maior parte do seu tempo simplesmente negligenciando tudo aquilo que Jesus quer que você faça, Ele está ficando do lado de fora. Se você passar a maior parte do seu tempo se dedicando em coisas que te afastam dEle, Ele está ficando de fora. Mas aquela família falou: não, Jesus não vai faltar. Ele vai entrar. O personagem daquela festa, nesse instante que acaba o vinho, não foi mais a noiva, não foi mais o noivo, não foi a comida que tinha sido servida, não foi o vestido da noiva, não era isso que iria estampar as redes sociais, não era isso que encheu o Instagram naquela época, não. O que grande fato que culminou em uma grande repercussão ali era: Jesus estava lá e Jesus operou um milagre naquela família. E é o que Jesus quer fazer conosco. Ele quer operar milagres, Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar. A grande questão é onde Jesus está nas nossas casas. Onde Jesus está nas nossas famílias. Na sua escala de prioridade, meu irmão, quando você acorda, em qual lugar Jesus está? Como tem sido um tempo maravilhoso acordar mais cedo e acompanhar junto com o pastor Roberto a leitura do Novo Testamento, aqueles que estão participando. Porque a gente já começa enchendo a nossa mente com as coisas do reino, com as coisas do evangelho. Isso significa a boa parte, isso significa a minha prioridade. Ou seja, eu não posso começar um dia sem Jesus comigo. Eu não posso começar um dia me alimentando de Instagram. Eu não posso começar o dia me alimentando de notícia negativa. Não, eu vou para a palavra. Eu falo: Jesus, vem comigo. Eu preciso do Senhor na minha casa. A grande questão na sua vida que vai mudar a sua história, irmão, é: Jesus está aí. Mas Ele mora no meu coração. É impossível Ele sair daí. A grande questão não é isso. Mas é onde estão os seus olhos. Quanto tempo você investe nesse relacionamento? Isso vai dizer o grau de importância que Jesus tem na sua família. Ele estava lá. Em segundo lugar, no versículo 3, a Bíblia diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus estava presente, mas Ele não nos isenta de passar por problemas. No verso 3, a Bíblia diz que um problema aconteceu. Esse problema qual foi? O vinho acabou. Isso naquele contexto era algo grave. Isso naquele contexto era algo inimaginável. Não poderia acontecer algo assim. Jesus estava lá, mas vai chegar uma hora que talvez vai faltar alegria em casa. O vinho acabou. O vinho simbolizava a alegria. E chegou o momento que a alegria se foi. E no contexto ali as pessoas ficavam esperando e ficavam por 7 dias, às vezes menos, sempre ali buscando: nós vamos nos alimentar, nós vamos comer, vamos festejar. O clima era alegre. Mas Jesus fala: nem sempre a sua vida vai ser só de alegria. Vai chegar uma hora que o vinho vai acabar. Você vai ter problema, meu irmão. Quando você vai se casar, você fica fazendo aquelas expectativas no seu coração. Não, mas eu vou comprar tal coisa, nós vamos fazer tal viagem, nós vamos curtir isso, vamos ter filhos. E aí daqui a pouco você se casa e você vai vendo que vai ter problema para você tratar. Você vai vendo que vai ter conta para você pagar. E aquilo que parecia ser um mar de rosa que foi pintado para você, você entra naquele momento e fala assim: olha, tem problema. Sim,
Jesus nunca nos prometeu que a nossa vida seria fácil, não. Jesus nunca nos prometeu um mar de rosas, não. Ele disse: no mundo tereis aflições. Você vai passar por lutas, você vai passar por sofrimentos, você vai passar por provações, privações. O vinho vai chegar uma hora que vai acabar na sua vida. A grande questão é: o que eu faço quando o vinho acaba? O que eu faço quando a alegria se esvai na minha casa? O que eu faço quando um problema se instala, quando uma crise chega sobre o casamento, sobre a família, sobre os relacionamentos? O que eu faço? Talvez essa foi a pergunta que aquele povo fez. E agora? O vinho acabou. O que vai acontecer? Para onde a gente vai? E aí Maria vai nos ensinar algumas lições importantes sobre os problemas, sobre como enfrentar os problemas. Primeiro, Maria vai nos dizer que eu preciso diagnosticar o problema. No versículo 3, a Bíblia diz que ela falou: eles não têm mais vinho. O problema está aqui. Acabou o vinho. Maria, a mãe de Jesus, estava lá, não sei se porque era familiar dela, ou se era alguém próximo, mas ela também foi convidada, e ela chega ali, tem um olhar bem profundo, e observando o ambiente, aquilo que estava acontecendo, ela chega para o seu filho e fala: acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Meu irmão, para você viver uma transformação na sua casa, para você enfrentar os problemas e saber encará-los, você primeiro vai ter que entender qual é a raiz do problema na sua vida. Maria detectou que o problema ali era que o vinho tinha acabado. Ela faz uma leitura do momento. Talvez muitas pessoas não tinham percebido isso, talvez muitas pessoas continuaram comendo, rindo, brincando, mas Maria falou: algo aconteceu, um problema chegou nessa casa. E aí a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Meu irmão, tem muitas irmãs que podem ser instrumentos de Deus para te livrar, para apontar e para te ensinar o que está às vezes de errado em casa. Maria foi usada para dizer: olha, tem um problema aqui, e ela foi até Jesus e falando: acabou o vinho. Eu preciso olhar para dentro da minha casa, eu preciso olhar para dentro do meu casamento, da minha família, e olhar ao lado e falar: o que é que está roubando a alegria da minha casa? O que é que está me tirando daquilo que o Senhor tem para mim? Será que talvez que é o pecado que está roubando a alegria da sua casa, que se instalou? Será talvez que seja o orgulho, a falta de perdão? Eu não sei o que pode ser, ou algo que pode estar trazendo prejuízos e tragédias para você. Talvez questões mal resolvidas, muros que cresceram por causa que as pessoas já não conversam mais. Eu não sei qual é a razão do problema, mas eu sei que Maria ensinou que se eu só vivo a transformação quando primeiro eu descubro aonde está o problema. Eu preciso fazer um diagnóstico e olhar qual é a fonte do afastamento, qual é a fonte da separação, do que está roubando a minha alegria. Para isso eu tenho que ter discernimento. Irmãos, a gente está numa correria tão grande, faz tanta coisa, que a gente não tem tempo para olhar aonde que está o problema em casa. E você está lutando, correndo, talvez como aquelas pessoas que estavam naquele casamento, todo mundo rindo, todo mundo brincando, todo mundo festejando, mas Maria falou: olha, tem alguma coisa errada aqui. O vinho acabou, isso é grave. Ela fala: eu preciso saber diagnosticar o problema. E segundo, ela fala: eu tenho que procurar a pessoa certa quando eu tenho um problema. Ela disse: a mãe de Jesus lhe disse, ou seja, ela foi para o mestre. Maria identifica a causa, ela tem a sabedoria de entender que o problema era grande, mas quem tinha o poder para resolver era Jesus. E às vezes na nossa vida a gente até talvez identifica o problema, mas a gente não sabe o que fazer. Às vezes você vai procurar uma ajuda médica, às vezes você vai procurar uma ajuda no Google, na internet, em um livro, em um psicólogo, eu não sei. Mas Maria está dizendo: quando o problema chega e eu sei o que ele é, só tem uma pessoa capaz de resolver: Jesus. Ela falou: eu vou até ele. E o teólogo Warren Wiersbe, ele destaca um fato que Maria, embora ela tenha percebido a falta do vinho, ela não falou para Jesus o que fazer. Ela entregou para ele o problema. Ela não tentou fazer assim: eu já sei como é que resolve, vamos na rua comprar mais, vamos em tal lugar comprar mais. Não, ela falou: Senhor, eles não têm mais vinho. Ela faz o diagnóstico, identifica o problema, mas ela fala: vou levar para quem resolve. Ela leva aos pés de Jesus, ela leva até o Senhor. Meu irmão, quando você não sabe o que fazer, vá até Jesus.
Quando o problema chega e te sufoca e você não sabe como sair desse buraco, você precisa procurar a pessoa certa. E a pessoa certa para nos ajudar sempre será o Senhor Jesus. Ele sempre estará com o braço estendido para nos ajudar. Ele sempre terá uma palavra para nos abençoar, para nos mostrar o caminho. E ela chega diante dele e fala: mestre, me ajuda, ajuda esse povo, acabou o vinho. Talvez Maria poderia ter causado um alvoroço, comentando com todo mundo: ei, você está sabendo, acabou o vinho, ei, você está sabendo, tem uma tragédia aqui dentro. Não, mas ela teve sabedoria e discernimento para ficar calada e procurar a pessoa certa. Tem muita gente com problema em casa, o que faz? Começa a contar para todo mundo, começa a falar para todo mundo, talvez começa a postar até na rede social. Tem gente que vai lavar roupa suja na rede social, achando que vai resolver e vai piorar. Maria nos ensina que vai ter problema, sim, eu vou identificar, mas eu vou diante de Jesus, porque eu sei que é só Ele que pode me ajudar. Fecha a porta do seu quarto, meu irmão, e vai para o lugar secreto e vai clamar: Senhor, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como que isso foi acabar, a alegria se foi, a paz se foi daqui de casa, mas eu te peço, imploro, me ajuda. Procure a pessoa certa. Se volte para o Senhor, ore. Nós temos falado aqui, se você não ora pela sua família, você está fadado ao fracasso. E eu preciso entender que as respostas que eu procuro, eu só vou encontrar em Jesus. Eu preciso entender que a cura que eu preciso, eu só vou encontrar em Jesus. Que a paz que eu preciso, eu só vou encontrar em Jesus. Por isso, meu irmão, fecha a porta e vai para a pessoa certa. Jesus fala: vocês não ficarão isentos dos problemas. A grande diferença é que Jesus presente, o vinho sempre pode voltar, ser transformado, a alegria pode retornar para casa. A grande questão não se trata de quantas dificuldades nós vamos passar, de quantas vezes o vinho vai acabar, de quantas vezes que a alegria se vai. Não, a grande questão é, irmãos, com quem nós vamos passar por isso, onde nós vamos procurar a resposta. E Ele está dizendo: procure Jesus. Ele é o fator chave para a família, Ele é o fator determinante para a família. Você vai passar por problema, mas se você ir na pessoa certa, a resposta vai chegar. Em terceiro lugar, versículo 4. Maria chega para Jesus e ele vai e responde: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Jesus sempre age na hora certa. O problema se instala, a crise se instala, algo grave acontece naquela família, talvez pessoas estavam chorando pelos cantos, talvez até já tinha chegado a notícia no coração no ouvido do noivo e da noiva, e eles começaram a perder ali a razão de estar naquela festa para celebrar, e eles começaram a se perguntar o que vai acontecer, e Jesus chega diante de Maria, que leva o problema para ele e fala: ei, ainda não chegou a minha hora. Tem gente que acha que Jesus brigou com Maria aqui: mulher, que tenho eu contigo? Não. Contexto daquela época, essa palavra mulher era algo de muito respeito. Foi essa mesma palavra que Jesus usou quando ele estava na cruz. Jesus não estava ali brigando com a sua mãe, muito pelo contrário, Jesus estava dizendo: mãe, eu agora não estou te falando mais como filho. Ele não a chama de mãe, ele a chama de mulher para dizer: agora quem está falando é o Filho de Deus, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que tem o poder para dizer quando acaba e quando termina, quando começa, aquele que tem o poder para transformar. Ele diz: ainda não chegou a minha hora, calme, fique tranquila. O mundo está um caos hoje, as pessoas às vezes podem até chegar a pensar que parece que o Senhor Jesus perdeu o controle. Não, Ele nunca perderá o controle, e Ele está dizendo: a minha hora ainda não chegou. O que Ele queria ensinar era o grande teste, que era esperar. Nós não gostamos de esperar. Nós não gostamos de orar e simplesmente esperar o agir de Deus. A gente ora o Salmo 37:5, entrega o teu caminho, eu entrego. Confia nele, beleza, mas eu não consigo esperar ele agir. Eu fico tentando dar uma forcinha para Deus, eu fico tentando dar uma ajudinha para Deus. Maria ensinou que para todos nós aqui façam tudo o que eles lhe mandar. Ela não falou: não tenta dar um jeitinho aqui, toma aqui o cartão, vai lá comprar mais vinho. Não, ela falou: obedeça, ele sabe o que está fazendo.
Jesus muitas vezes ele quer fazer muitas coisas no nosso coração, só que a gente não sabe esperar. A gente até ora, fala: Senhor, seja feita a tua vontade, mas no momento que o obstáculo chega, que o problema se instala, a gente tenta resolver do nosso jeito. O que Jesus fala aqui é: a minha hora ainda não chegou. Não era sobre quando iria acontecer, mas a questão é que estava centrada o poder nele. E não era do jeito do homem, era do jeito dele. Não era no tempo do homem, era no tempo dele. É o grande ensinamento para todos nós, irmãos. O problema se instalou na sua casa, o vinho acabou. Calma. Ele ainda não perdeu o controle, nunca perderá. Ele está dizendo: ainda não chegou a minha hora. Por vezes a gente se percebe assim, aflito como Maria. Vamos, o que vai acontecer? Jesus fala: Maria, eu sei de tudo. Aí ela acalma o coração, ela entende e fala: é verdade? Ei, façam tudo o que eles lhes mandar. Ela reage com fé, ela dá uma direção para os serviçais e fala: olha, não adianta você tentar resolver do seu jeito, pode obedecer que vai dar certo. É um ensinamento para todos nós aqui, eu preciso esperar quando Deus agir na minha vida. Jó perdeu tudo, Jó ficou, a míngua ficou, chorou, angustiou, perdeu amigo, família, bens, perdeu tudo, mas a Bíblia falou que Jó disse um dia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Eu sei que a minha história não acabou, porque é Ele que vai dizer quando vai acabar. E Jesus dizendo ali para aquele povo: ei, calma, ainda não chegou a minha hora, eu ainda me levantarei para socorrer vocês. Você não pode desanimar, meu irmão, só porque você não recebeu uma resposta. Você não pode desanimar só quando você ora e parece que nada acontece. Não, continue orando. Continue crendo, Ele não perdeu o controle. Maria sabia: eu posso confiar, vocês podem obedecer, vocês podem ouvir o que Ele está dizendo, vai dar certo. Só que se você fazer do seu jeito, a tendência é que vai dar errado. A probabilidade de dar errado, ela é muito grande. Quem não espera, se desespera. Quem não sabe esperar o tempo de Deus e faz as coisas do seu jeito, por vezes estará cavando um caminho de morte. Precisamos esperar, porque Ele vai agir. E aí, continuando agora para o final, Jesus está presente. Jesus fala: vai ter problema na família. Jesus fala: eu sei a hora certa de agir. E no final, Ele faz a restauração completa. Versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações. E no versículo 7, Jesus fala para eles assim: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então ele lhes disse: agora leva um pouco para o encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou da água que foi transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais. E ele falou: todo mundo serve primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, que o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor para agora. Porque aqui Jesus entrou na história. Aqui Jesus entrou e mudou aquilo que parece que era inimaginável acontecer. Jesus faz uma restauração completa, Jesus faz uma transformação completa. E nesse texto que nós acabamos de ler, eu entendo que os recursos para esse milagre acontecer, eles estão dentro de casa mesmo. Eles pegaram ali algumas vasilhas bem grandes, alguns potes bem grandes de pedra que estavam onde? Em casa. Esses dias eu preguei aqui sobre a viúva que tinha só uma vasilha de azeite. E aonde que estava essa vasilha? Em casa. E às vezes a gente acha que eu vou precisar fazer um monte de coisa, enquanto Jesus está dizendo: ei, a resposta que você precisa está dentro de casa. O que eu preciso para fazer na sua vida, não preciso de coisas grandes não, eu vou usar uma coisa simples que está aí dentro, é água. Mas a questão não é o que eu vou usar, a questão é você crer. Jesus pegou aquela água, a matéria-prima era água, e a gente sabe que a água simboliza na Bíblia o Espírito Santo, que simboliza a vida. E ele responde para todo mundo aqui, num ambiente de choro, num ambiente talvez aqui de pessoas chorando e tristes, eu estou trazendo a vida. Peguem a água e enchem aí esses potes de pedra. Não é sobre o que você tem em casa, meu irmão, é sobre quem está com você.
Não importa se é só uma vasilha de azeite, é quem te deu a palavra que o milagre aconteceria. Não é sobre o vinho ter acabado e a alegria ter ido, é se você vai encher de água os tanques de pedra, os potes de pedra. Jesus ensina para nós também que Ele exige uma atitude para esse milagre acontecer. Ele fala, encham. Se ninguém tivesse colocado a água lá, nada feito. Se ninguém tivesse procurado pegar, vamos encher esses negócios, como Ele está falando. Não! Eles encheram, eles obedeceram, porque lá atrás Maria falou, façam tudo conforme Ele mandar, porque aí vai dar certo. Se vocês desobedecerem uma ordem sequer, vai dar errado. Deus dá um propósito para Noé, dá uma especificação, dá tudo pronto para ele, e ele faz exatamente tudo o que Deus tinha mandado. O que acontece? Dá tudo certo. Vem a arca, vem o dilúvio, vem a tempestade, chega no final que eles saem da arca. Jesus está dizendo aqui, encham os potes de água, mas nada poderia ter acontecido, talvez, se ninguém tivesse tido fé e colocado a água no pote. Quando Jesus chega na família de Lázaro, que tinha morrido, ele não entrou dentro do túmulo, ele falou, Lázaro, vem para fora. Ele não foi lá e rolou a pedra, ele falou, tirem a pedra. Quando ele chegava para um cego, ele perguntava, você quer ser curado? E eles falavam, sim, eu quero. Quando chegou e perguntou, você quer a salvação na sua casa, Zaqueu? Desce depressa da árvore, Zaqueu. Você quer ver um milagre na sua família, viúva? Vai procurar vasilhas. Jesus está dizendo, eu vou fazer o milagre, mas você tem interesse nisso, você está interessado, você busca isso. E como você faz? Eu preciso dar um passo de fé. Todo mundo encheu os tanques de água. Jesus está clamando para todos nós aqui creia em mim, obedeça, ouça a minha voz e você experimentará o milagre. Todo mundo obedeceu. E encerrando aqui, o milagre acontece com os recursos que estão em casa, a atitude ele exige para que isso aconteça e no final tudo que ele faz é melhor do que eu faço. É isso que eu entendo. Porque a Bíblia fala que ele não falou nada demais, não fez ali um holofote, não chamou todo mundo para ver, agora vocês estão vendo a água aqui, ó, presta atenção. Não, a Bíblia só falou o seguinte, pode levar a água. Todo mundo encheu e ele falou, pode levar. Porque ele habitava todo o poder, ele já sabia o que tinha acontecido, pode levar para o chefe da festa, leva para ele experimentar, e naquele momento um milagre acontece, uma família que estava talvez em prantos e em choro, agora vê a alegria de volta, agora vê o vinho multiplicado, e mais do que isso, irmão, se talvez alguém tivesse tentado dar uma forcinha, o vinho não seria da melhor qualidade, talvez ninguém nem tinha achado, mas Jesus faz algo muito melhor do que eu posso fazer, porque Ele enxerga muito mais do que eu não enxergo. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque então você fica tentando fazer as coisas do seu jeito? Do meu jeito é melhor, Ele está dizendo. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Confie, meu irmão. Não sei qual é o estado de tragédia, de problema, de crise que a sua família enfrenta. Simplesmente confie que o Senhor tem o poder. Ele estava naquela casa e por isso o milagre aconteceu. Ele não deixou eles sem passar por problemas. Não vai ser assim com a gente também. Não será diferente. Os problemas estarão diante dos nossos olhos, mas Ele fala, olha, calma, não tenta fazer do seu jeito. Ainda não chegou minha hora. E quando Ele entra na história, Ele muda por completo e faz muito melhor do que eu poderia fazer. Esse é o fator Jesus na família. O ponto central desse texto se resume nele. A partir daquele momento, todos os olhares voltam para ele. Ninguém quis mais saber quem estava casando, todo mundo ficou maravilhado. Quem é este que transformou a água em vinho? Que poder é esse? É exatamente isso, por isso que João fala que os milagres e as maravilhas eram sinais. Porque não era sobre o que o Senhor podia fazer, é sobre quem Ele era. Porque o propósito do Senhor ali, no versículo 11 diz que Ele revelou a sua glória. Tudo aquilo foi para que o povo conhecesse o Senhor. Meu irmão, a provação que você está passando também é para você conhecer o Senhor.
A dor que você passa por muitas vezes também é para te aproximar do Senhor. O milagre que Ele vai fazer na sua vida não é para você ficar assim, nossa, que maravilha. Não, é para você olhar e falar assim, se não fosse Ele, nada tinha acontecido. Por isso eu preciso me voltar para Ele. O ponto central desse capítulo de João 2 não era o casamento, não era o milagre, era Jesus. Por isso que Jesus é a razão de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que nós temos que fazer é crer nesse Senhor Jesus, confiar nele, orar a ele, ou entender que o problema que acontece não vai durar para sempre. Eu vou confiar nele, que o mais importante não vai ser o milagre que ele vai fazer, mas que eles apontam para a glória do Senhor, que o mais importante é que o poder emana dele, que o mais importante é que a vida precede dele e que a esperança está centrada nele. Tudo é ele, é para Jesus, é a supremacia de Cristo. Esse foi o propósito daquele milagre. E eu encerro com o primeiro verso que diz que no terceiro dia, curioso, né? No terceiro dia, em um casamento. No terceiro dia, brotou ali o fim da alegria daquela família. No terceiro dia, muitos sonhos talvez poderiam ter sido frustrados. No terceiro dia, muitas pessoas choraram, mas no terceiro dia, Jesus estava lá para transformar. Teve um dia que no primeiro e no segundo dia, você se lembra? A morte riu, o inferno riu, porque ele tinha morrido. Mas a palavra de Deus nos fala que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele venceu a morte. Curiosamente aqui também, no terceiro dia, a alegria que tinha acabado, ele entra, manifesta e traz de volta a alegria, traz de volta a vida, traz de volta a esperança. É profético, não sei, mas é uma curiosidade, dizendo para todos nós, sempre haverá um terceiro dia de Jesus na nossa família, sempre haverá um terceiro dia, que significa o dia da ressurreição, o dia da atuação do poder do Senhor, o dia onde Ele derrama o seu amor, o dia onde Ele derrama e renova a esperança no nosso coração. Esse dia chegou para aquela casa e eu creio que chegará para todos nós. Eu tenho que crer no Cristo que age, no Cristo que transforma e no Cristo que muda a família. Esse era o fator Jesus, determinante, essencial, se as nossas famílias permanecerão de pé ou não. Onde Jesus está na sua família, meu irmão?